Será que isso aqui vai sair no Jornal Nacional hoje ou no Fantástico amanhã? Bom, eu tenho minhas dúvidas. Você já ouviu falar do grupo Prerrogativas? Esse grupo é um grupo de advogados, são centenas de advogados que criaram esse grupo, uma espécie de organização para defender o Lula e as políticas de esquerda. Fizeram isso ao longo de muitos anos. Pode ter certeza, nunca fazem nada de graça. Nenhum esquerdista faz nada de graça. Quando Lula retornou à cena do crime, o grupo Prerrogativas ganhou muito cargo ali dentro. Lulista. Prerrogativas já emplacou ao menos 28 nomes no governo. Curioso, né? O grupo de advogados que foi criado para defender Lula, quando Lula volta à cena do crime, eles ganham 28 cargos. É muito cargo para um grupo só. Nesse grupo, tem uma pessoa especial que eu quero chamar a atenção. Tá vendo esse rostinho rechuchundinho aqui no fundo, aqui do lado do Haddad, né, pegando aqui no ombro do Haddad? Pois é. Ninguém conhecia esse cara, não era famoso nem nada, mas de repente, esse cidadão foi presenteado com a diretoria de uma das maiores estatais do governo, os Correios. Gente, os Correios são centenas de milhares de funcionários, extremamente importante para o nosso país, que dava lucro no governo Bolsonaro. Mas aí o Lula decidiu entregar os Correios para esse cidadão. Vamos ver qual foi o resultado disso? Vamos analisar? Vamos lá. Além de escândalo, Correios ainda tem calote de 300 milhões a pagar. Vamos ver todos aqui, ó. Correios divulga balanço com prejuízo de 2,6 bilhões em 2024. Lembrando, hein? Foi a estatal que mais deu prejuízo. O prejuízo é 4 vezes maior que 2023, quando a queda registrada foi de 597 milhões. E aí, uma ministra do Lula teve a pachorra de ir numa coletiva de imprensa e falar que, olha, isso não é prejuízo, nem é déficit, não confundam as coisas, tá? Pois bem, vamos continuar. Trabalhadores dos Correios reagem à pressão do Planalto por demissões. O Planalto começou a pedir que demitisse o povo do Correio porque o Correio estava dando muito prejuízo. Correios tem prejuízo de 1,7 bilhões no primeiro trimestre. Agora preste atenção, vamos lembrar aqui. No ano de 2024 foi 1,7 bilhões, um ano inteiro, beleza? Chegou agora no primeiro trimestre, 1,7 bilhões. Espera aí. O ano é composto por 4 trimestres, certo? 1,7 bilhões, isso equivaleria ao final do ano em quase 7 bilhões de reais que o Correios ia dar de prejuízo. Continuando. Correios tem prejuízo recorde e estatal fala em insolvência. Insolvência é um nome bonitinho para dizer assim, falência. Correios planeja contratar carros de luxo para a diretoria. Olha que loucura. A estatal que está correndo risco de fechar as portas, falência, o diretor dela vai lá e quer contratar carros de luxo. Seria um SUV grande e 3 sedãs médios. Calma que continua. Presidente dos Correios reajustou o próprio salário em 14% em 2 anos. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse aqui, Fabiano Silva dos Santos, que é o presidente dos Correios. Você tá tentando lembrar desse rosto? Tá ele aqui, ó. Olha só que gracinha. Esse aqui é o Fabiano, do grupo Prerrogativas, pegou a presidência do Correios. Olha que gracinha. Um cara que não tinha experiência nenhuma em nada disso daí. E aí ele aumenta o próprio salário em 14%, gente. 14%. E aí, vamos ver. Pressionado por prejuízos, o presidente dos Correios pede demissão. Na verdade, ele não pediu demissão. Ele foi ordenado a pedir demissão para não ficar feio para o governo. O governo já estava com tanto escândalo desse cara, tanto absurdo, o Correios prestes a falir, em muitos lugares do Brasil já não entrega mais. Os fornecedores dos Correios entraram em greve. O Correios está quebrado, gente. E o cara aumentando o próprio salário. Do grupo Prerrogativas, advogados que defendem o Lula. Então o Fabiano foi obrigado a pedir demissão. O presidente dos Correios, de 49 anos, pediu demissão do cargo na sexta-feira. A saída ocorre com a pressão política do União Brasil, que tenta emplacar o nome ligado a CIS. Não foi pressão política do União Brasil. Ele saiu porque o Lula viu que isso aí é uma bomba, é um escândalo. Inclusive,
Já estamos colhendo assinaturas para a CPI dos Correios. Nunca uma estatal, gente, isso aqui superou o Petrolão. Essa estatal roubou tanto, foi tão roubada, tão vilipendiada, destruída, depredada, que eles não tinham outra opção a não ser demitir um advogado. Essa é a loucura. O cara só pegou o Correios porque ele fez parte do grupo de advogado que defendia o Lula. E o Correios está quebrado. No governo Bolsonaro dava lucro e agora está dando prejuízo. Por isso que eu consegui, eu relatei e aprovei na Câmara dos Deputados, na Comissão de Comunicação, um projeto de lei que acaba com o monopólio dos Correios. Basicamente, acaba com abre para livre iniciativa, tá, o envio de cartas e encomendas no Brasil de forma igualitária. Então os Correios vai ter que fechar. Não tem condição de manter isso mais. Isso virou um cabide de emprego, infelizmente, ineficiente. E na última audiência pública que eu tive com o ministro das Comunicações, que é o chefe desse cara aqui, eu fiz algumas perguntas sobre justamente os Correios. Curiosamente, 3 dias depois, o cara dos Correios pede demissão. Bom, espero poder acreditar que eu tive influência nisso daí. Um abraço.